Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Preparados para mais um encontro? E aí, como é que a turma está? O que vocês estão achando das nossas aulas de literatura? Digam aí para mim. Podem comentar com a turma, com o professor. Como é que vocês estão vendo, analisando esse momento? Quem vai dizer aí na sala? Eu estou gostando, estou conseguindo compreender, eu já me identifico aqui com o barroco, com os trovadores. E aí? Hoje eu quero ouvi-los, eu quero saber como é que vocês estão aí visualizando, fazendo as atividades de todo esse nosso material envolvendo a literatura. Não é assim? Que é a forma como o homem se expressa, tá? Então, olha só. Nós vamos falar hoje sobre o arcadismo em Portugal. Já ia falar no Brasil, mas primeiro vocês sabem que acontecia tudo lá em Portugal. Depois é que vinha para o Brasil que nós sofremos todas as nossas influências, tá? Os autores, as obras, as características. Então você sempre vai ter em mente literatura. Quando nós falamos lá de toda aquela parte literária, primeiro ocorre em Portugal, depois sofremos as nossas influências, até chegar a determinado momento que nós vamos romper e valorizar aquilo que é nosso, ok? Então, pegue o material de vocês aí e vamos aqui para a tela, certo? Aqui eu vou voltar para vocês, já abre a parte aí do nosso material, a nossa aula 54.1, falando sobre o arcadismo. Conceito, contexto histórico e as características, certo? Olha lá, o período literário, arcadismo em Portugal. Essa imagem aqui colocada para vocês, qual a ideia que ela traz? Ela passa uma tranquilidade, ela passa uma agonia, um desespero, um exagero, ou aquela forma mais tranquila. Aqui eu posso relaxar, posso esquecer aquela confusão da cidade. Vamos lá, é um momento para a gente pensar. Sabe por quê? Quando nós falamos em arcadismo, o que precisa ficar bem marcado aqui para a gente? O movimento surgiu por quê? Eu não concordo com aquele exagero que tem o barroco. É um exagero, é aquele conflito, é a dúvida. Aquela questão do antropocentrismo, o teocentrismo, que nós já falamos muito bem sobre isso, não é assim? Então, os árcades, eles pensam de forma diferente. Vamos mudar? Vamos fugir da cidade, daqueles conflitos? Vamos buscar aquela vida mais pastoril? Então, a imagem colocada aqui para vocês é para a gente refletir. Será que tem alguma relação com o barroco? Ou não? Ou aqui começa uma nova história? Vamos ver? Então, acompanhe aqui na tela. Contexto histórico, sempre lembrando o que acontecia no mundo, o que dá para a gente relacionar, pessoal, com a nossa literatura. Elas vão caminhar juntas, percebem? Então, veja, o arcadismo surgiu em 1756, quando fundaram a Arcádia Lusitana. Então, o que é essa Arcádia Lusitana? Nós falamos em arcadismo, arcadismo em Portugal, arcadismo no Brasil. Falar em Arcádia Lusitana, que era uma reputada academia literária e tinha como objetivo combater o quê? Aqui é onde vem, anota aí. Combater os excessos do espírito barroco. Lembrem que o barroco era carregado de exagero, excesso em tudo. Então a academia vem para quê? O objetivo era combater, não, vamos fazer diferente. Deixa todo aquele espírito de lado, certo? E orientar uma produção poética para uma estética neoclássica. Compreenderam? Com o objetivo de quê? De afastar da estética barroca o poeta Árcade
baseia-se nos preceitos do Iluminismo, que era um movimento filosófico de bases racionalistas e antirreligiosas. Compreenderam? Então, veja só, barroco, exagero, dúvidas, aquele conflito, o homem está constantemente em conflito, tá? No arcadismo, não, já vai mudando a história. Quando nós falamos aqui em aspectos centrais, o que vocês aí na sala vão lembrar? Vou lembrar das características. No arcadismo eu vou falar de racionalismo. Coloca aí, racionalismo. O que era esse racionalismo? A superação dos conflitos espirituais do período barroco. Tudo bem? Quando falamos em retomada dos valores clássicos, o belo, o bem, a verdade, a perfeição. Outra característica também. Pastoralismo, pessoal. Quando falamos em pastoralismo, eu vou lembrar de quê? Dos pseudônimos pastoris. E vamos falar já já um pouco mais sobre esse elemento aqui, tá bom? Valorização das convenções clássicas e da mitologia greco-romana. Então, olha, voltando aqui. Barroco. Observem que o barroco foi colocado para vocês o conceito, o momento histórico, o que aconteceu, né? O que marcou, o que no mundo estava acontecendo. Falo em arcadismo em Portugal, trago o quê? O contexto também e as marcas, características. Estão percebendo aqui? Quando nós falamos em, observe bem, racionalismo. O que eu vou trabalhar nessa questão do racionalismo? Olha, eu não concordo com nada do barroco. Então aqui eu vou pensar, eu vou começar a combater. Não, posso fazer assim, deixa isso aqui de lado. Percebem? Lembre que eu sempre falei, olha gente, faz aquele quadro e aí você vai acompanhando a mudança. Vai surgindo uma nova situação porque eu não concordo com a atual. E assim está acontecendo, né? Então, ok, vamos voltar aqui para a tela. E vão acompanhando aí esses aspectos. Racionalismo, retomada dos valores clássicos, o pastoralismo e a valorização das convenções clássicas e da mitologia greco-romana. Sempre vem uma imagem também para você perceber aquela questão pastoril. O campo, sai da cidade. Eu não quero saber dos problemas da cidade, vou morar no campo. Vou aproveitar a natureza, o belo. Temos aqui, falando em fugir da cidade, olha, o fugere urban. Fuga dos grandes centros, dos centros urbanos, aquela confusão, sai, foge. Locus amoenos, a opção pelo bucolismo, pela vida em contato com a natureza. No campo, os pastores, os riachos, as ovelhas e etc. Aqui, aquela vida mais campestre. Então eu vou fugir, eu não quero contato ali com a cidade, com os centros, mas eu quero o quê? A natureza, os animais. E aí você vai vendo essa diferença. Áurea mediocritas, a exaltação de quê? Se eu falo em campo, pastores, riachos, eu vou exaltar uma vida simples, honrada, equilibrada e harmônica. Muito se fala em carpe diem, já ouviram? Carpe diem, tem gente que utiliza bastante. Que quer dizer o quê, primeiro ano? Viva o momento, viva o presente. Olha, carpe diem, vamos viver o presente com muita intensidade. Então percebam aqui que aquela dúvida, aquele conflito do homem, ele não está presente. O que vai se buscar? Uma plenitude, uma harmonia, um equilíbrio, né? Inutilha truncar, simplicidade estilística, clareza, equilíbrio, reação contra os excessos formais do barroco. Então, aqui nós temos tudo que não concorda com o barroco e que eu posso fazer
diferente. Excesso, barroco. E o barroco, quando falamos, você já sabe, olhando para cá e acompanhando as características, falando no barroco, você vê uma diferença gritante, não é verdade? Então, olha aí. Arcadismo ou neoclassicismo, primeiro ano. Também conhecido como arcadismo, também conhecido como neoclassicismo ou ainda como setecentismo. Por que é importante vocês conhecerem? Durante a atividade, você pode encontrá-los de várias formas, tá certo? Então, o que foi? Vamos ver. Foi um movimento literário. É importante que os senhores saibam que surgiu na Europa no século XVIII. Tudo acontecia. O nome arcadismo faz referência à Arcádia, região da Grécia Antiga, na mitologia grega, era morada de Pan, o deus grego dos bosques, matas e dos pastores, tida como ideal de inspiração poética. Então, toda aquela natureza, o belo, bonito, a paz, a tranquilidade, você vai aqui relacionando ao arcadismo, tá bom? Os escritores desse período, pessoal, conhecidos como Árcades. Então, vejam bem, os escritores desse período, como vocês vão saber, como eu vou identificar? Eles eram conhecidos como os Árcades. O que eles buscavam? Qual era o objetivo desses escritores? Vamos ver. Diante já das falas, né? Sempre ali distanciando o barroco do arcadismo, o que você já consegue formar? Então, eles buscavam distanciar da forma de escrita do barroco, certo? Sempre procurando separar, sempre procurando aqui romper. A escola literária anterior, que tinha os exageros e excessos como uma de suas características. Mais uma imagem. Percebam que desde a primeira, o que ela vai trazendo para a gente? Tranquilidade, né? Um certo conforto, uma harmonia, uma paz. Então, os autores do arcadismo tinham como costume de quê? Assinar seus trabalhos com pseudônimos, olha aí. E aí é importante que os senhores já saibam, quando falamos em pseudônimos. O que é um pseudônimo, primeiro ano? Quem sabe aí na sala? Quem pode falar aí na turma? Ah, qual é o pseudônimo? Ah, eu sou Alessandra, né? Mas quando eu escrevo, eu assino ali como Leca, por exemplo. Ah, o pseudônimo, então, é da pessoa, entendeu? Tem o meu nome, mas ali eu escrevo, faço todos os meus poemas, toda a minha arte, assino com outro nome. Então, aqui nós vamos encontrar dentro do arcadismo muito vibrante, muito latente essa questão dos pseudônimos. Tudo bem? Podemos seguir? Então, vamos lá, voltando aqui para a tela. Isso explica a presença da mitologia greco-romana e do pastoralismo nas obras arcadistas, tá? Então, quando nós falamos nos autores do arcadismo, eles tinham o costume de assinar seus trabalhos com pseudônimos, tudo bem? Baseados em quê? Nos nomes de pastores da poesia grega ou latina. E vamos marcando aí os nossos pontos principais, né? Arcadismo em Portugal, que nós estamos aqui falando, nós temos quem? Olha aí, Bocage. Quem que aparece como representante? Quem que aparece ali trazendo marcas para a gente? Então, a poesia de Bocage, ela está dividida em 3 vertentes. Quais são essas vertentes? Já temos aqui a arcádica, né? O soneto é utilizado como estrutura. E o que é um soneto mesmo, hein, primeiro ano? Lembram? O que é um soneto? Eu tenho ali 14 versos dispostos em quê? Em estrofes, não é assim?
E elas podem vir como dois quartetos, dois tercetos. A ordem, ela não vai importar tanto, mas você tem que identificar soneto. Quando é que eu tenho soneto? Tenho a minha estrutura de 14 versos. Confere aí. E aí você percebe, né? Eu tenho um quarteto, uma estrofe com 4 versos. E aí você já bate o olho e percebe, aqui eu tenho a presença de um soneto. A satírica, pessoal, devastadora e cruel em todos os sentidos. E a pré-romântica, nela, o que vai predominar? O nome já traz uma ideia pra gente, né? A pré-romântica, os temas de perdas e saudades, a solidão e a morte. Então temos a arcádica, a satírica, que os senhores já sabem, quando falamos aqui satírica, automaticamente você vai lembrar de quê? O que traz as sátiras para a gente? Qual a característica? Né? Então marquem aí. Primeira, segunda, terceira. Vamos embora. Falando ainda de bocagem. Aura mediocritas, vida medíocre, mas de realizações espirituais. Cada uma delas vem trazendo aqui para a gente o significado. Carpe diem, aproveitar a vida. O pastor convida a sua amada a aproveitar o momento presente, pois sabe da fugacidade do tempo. E até hoje é utilizado, carpe diem. Vocês sabiam qual o significado do termo carpe diem? Aproveite o momento. Tudo passa muito rápido. Depois, fugere ubem, fugir da cidade. Por que fugir da cidade? Eu queria o quê? Eu queria algo mais tranquilo, mais calmo, e na cidade nós não encontramos essa situação. Inutilia truncado, cortar o inútil. A referência aos exageros do barroco. Então, para que ficar batendo em cima daquilo que não faz nada, não tem importância? Corta! Vamos aproveitar a simplicidade. Locus amoenos, lugar ameno, um refúgio em detrimento aos centros urbanos da corte. Manuel Maria Barbosa do Bocage. Então, o que nós temos aqui para falar sobre o nosso representante? Olha só. Até agora, estamos acompanhando aqui, né? Essas características, conseguem perceber que o arcadismo é algo mais tranquilo, calmo, eu vou fugir da cidade. Por quê? Eu quero a simplicidade, eu quero a calmaria. Eu sempre vou estar aqui questionando, corta aquilo que não é importante. Para que ficar trabalhando com exageros? Então eu vou trabalhando e cortando e eliminando todas essas características tão vivas no barroco, tá bom? E aí vamos falar um pouquinho do representante do arcadismo em Portugal. Vamos voltar aqui para a tela. O que nós temos? Manuel Maria Barbosa do Bocage é a maior figura do arcadismo português. E é importante você já destacar aí, certo? É a maior figura do arcadismo português. Entrou na Nova Arcádia com o pseudônimo de... Olha o pseudônimo entrando aqui. Elmano Sadino. Elmano é o anágrama de Manuel. E Sadino é uma alusão ao riçado, que corta Setúbal, terra natal do poeta. A musa é Marília, pessoal. Olha aí. Vamos marcar. E o cenário campestre é povoado de deuses. Predomina o quê? O locus amoenos. A poesia satírica de Bocage tem força demolidora, certo? Como era a linguagem? Então a linguagem, ela vem apontada para a gente aqui como uma linguagem vulgar, né? E os versos são, em sua maioria, redondilhas. Então, olha só, falando de Bocage, o que você vai perceber? Como que essas sátiras?
Quando você fala em sátira, o que você vai lembrar? Aquela linguagem mais vulgar? Tem ironia? O que tem? Quando fala assim que é devastador, o que traz pra gente? O que nos remete? Bocage. E aí você vai marcar que é o principal representante do arcadismo em Portugal, tá bom? Por quais características? Não quero saber da cidade, quero aquela vida mais tranquila, quero o campo, corta tudo aquilo que não interessa, para que tanto exagero? Então eu vou sempre falando para vocês, porque quando você ouvir falar em arcadismo, você vai lembrar dessa tranquilidade, ok? Vamos voltar aqui para a tela. Agora que você marcou Manuel Maria Barbosa do Bocage, com todas as importâncias dele aqui, olha, o maior. Então você deixa aí marcado a maior figura do arcadismo português, certo? O que mais que nós temos aqui? A obra pré-romântica do poeta novamente se utiliza do soneto. Por isso que eu preciso compreender a estrutura do soneto, porque eu bato o olho ali, eu vou saber que eu tenho um soneto disposto, ok? Os temas são tristes, a amada está longe, e o próprio poeta se reconhece incapaz de recuperar as chances que a vida lhe deu. Camões é tema do poeta por aquela época. Então, marquem bem quando falamos em Bocage, tá? Sempre deixando claro aqui para vocês, arcadismo. Professora, por que a senhora está falando, né, tanta questão de Portugal? Porque nós vamos ver também no Brasil. E aí nós vamos perceber as influências que nós sofremos, ok? Bocage, então falando mais um pouco ainda sobre ele. O poeta maldito, o pastor bucólico. E aí eu pergunto para vocês, quando vem colocado aqui o pastor bucólico, esse bucolismo, o que é que você já lembra? Vamos lá. Porque pode ter assim, Bocage, o poeta maldito, o pastor bucólico. Bucólico? Qual é a preferência? Será que é da cidade, daquela confusão, né, daquela agitação, ou é algo mais tranquilo? A natureza, o campo, tá? O pré-romântico. Após alguns anos de estudo, a índole boêmia, desenfreada e romântica leva o Bocage a quê? Aos botequins, onde ganha fama de arruaceiro, repentista, improvisador. Conhece Gertrudes, que sua maior poesia imortalizou como Gertrúria, fonte de seu maior infortúnio amoroso. Forte, não é? Camões, grande Camões, quão semelhante acho teu fado ao meu, quando os cotejo. Igual causa nos fez, perdendo o tejo, arrostar co-sacrílego gigante. E aí? Vamos analisar aqui qual informação é colocada para a gente. Bocage tinha, como Camões, a obsessão do destino trágico que irmanava a vida dos poetas, né? Então vejam bem, Bocage tinha, como Camões, a obsessão do destino trágico que irmanava a vida dos poetas, a dor do exílio, a adversidade da sorte, o desejo de paz por meio da morte. O poeta retoma do grande clássico maneirista o tema do artista predestinado à desgraça. Então, olha, vejam o que vai trazendo para a gente aqui. Modelo meu tu és, mas, ó tristeza, se te imito nos transes da aventura, não te imito nos dons da natureza. Aqui, quando você faz a leitura desse pequeno fragmento, o que você percebe? Tem uma gramática, uma dramática, tem uma saudade, tem uma tristeza. O que tem, primeiro ano?
Olha lá, modelo meu tu és, mas, ó tristeza. Olha o que ele vem trazendo pra gente. Se te imito nos transes da aventura, não te imito nos dons da natureza. Observe a dramática consciência dos limites da semelhança no que diz respeito poético. Certo? Então, o que dá pra gente observar também? O emprego das maiúsculas, alegorizando as palavras no interior dos versos, né? Então, você pode observar essas características também. E aí, gente, olha só, a literatura, ela vem, só para a gente retomar aqui um pouquinho, e aí é preciso colocar sempre para vocês, que a literatura, eu tenho que me permitir, sempre é a palavra do dia, não é assim? Ela vem acompanhada de um contexto histórico, que você precisa saber, os autores, as características que marcaram aquele momento e, é claro, a leitura. Será que a leitura, num primeiro momento, eu consigo compreender? Ou eu tenho que fazer uma, duas, para saber se fala ali de saudade, né? De quê? De amor. Será que é um amor não correspondido? Eu ali envolvo a questão da natureza, que é uma marca do arcadismo. Então eu convido vocês a fazer essa leitura comigo. Fica mais fácil, né? Você vai participando também desse momento, porque a literatura é uma permissão, é o homem se expressando em cada período. Estão acompanhando? Então vamos lá, aqui na tela. Camões, grande Camões, quão semelhante acho teu fado ao meu quando os cotejo. Igual causa nos fez, perdendo o tejo, arrostar o sacrílego gigante, como tu, junto aos Ganges sussurrante, da penúria cruel no horror me vejo. Como tu, gostos vãos, que em vão desejo, também carpindo estou, saudoso amante. Ludíbrio como tu, da sorte dura, meu fim demando ao céu, pela certeza de que só terei paz na sepultura. Modelo meu tu és, mas, ó tristeza, se te imito nos transes da aventura, não te imito nos dons da natureza. Então vejam bem, desbocagem, você vai, faz a leitura, tenta ali extrair alguma informação, desbocagem comparando sua vida atribulada à do poeta quinhentista, né? Então olha aí, quando você já tem um conhecimento de Camões, ele faz aqui uma comparação, a sua vida atribulada à do poeta quinhentista. A minha amada, mais uma leitura aqui pra gente. Vamos lá comigo? Então, 1, 2, 3, vamos primeiro ano. Se tu visses, Josino, a minha amada, havias de louvar o meu bom gosto, pois seu nevado, rubicundo rosto, as mais formosas não inveja nada. Na sua boca, Vênus faz morada, nos olhos Cupido as setas posto. Nas mamas faz lascívia o seu encosto. Nela, enfim, tudo encanta, tudo agrada. Se a Ásia visse coisa tão bonita, talvez lhe levantasse algum pagode. A gente que na foda se exercita, beleza mais completa a ver não pode, pois mesmo cono seu, quando palpita, parece estar dizendo, enfim, né? Então aqui nós temos a sátira Bocage, ora em termos elevados, ora termos vulgares, pessoal, como eu falei para vocês, né? Essa questão da sátira de Bocage. Marília, temos mais uma leitura aqui também para a nossa turma, nosso primeiro ano. Então, Marília, se em teus olhos atentaram. Vamos fazer comigo? Lembra sempre, olha, antes de começar, todo o exemplo que é colocado para vocês, baseado sempre naquela questão do conceito. Então, Bocage,
né, ele foi marcado em quê? Quando falamos lá da parte satírica, daquela linguagem vulgar, choca? Choca, mas era característica dele, ok? Vamos fazer a leitura comigo agora? Vamos aqui na tela. Nós temos Marília, se em teus olhos atentara. 1, 2, 3, vamos lá. Marília, se em teus olhos atentara, do estelífero sólio reluzente, ao vil mundo outra vez, o onipotente, o fulminante Júpiter baixara. Se o Deus que assanha as fúrias te avistara, as mãos de neve, o colo transparente, suspirando por ti, do caos ardente, sugeriu a luz do dia e te roubara. Se a ver-te de mais perto, o sol descera, no áureo carro veloz, dando-te assento, até da esquiva, Dáfne se esquecera. E se a força igualasse o pensamento, ó alma da minha alma, eu te oferecera, com ela a terra, o mar e o firmamento. Então aqui nós temos Bocage, né? O que? É colocado o pastor bucólico. Quais as características que você consegue aqui marcar para a gente? Então, Marília, eu tenho um pseudônimo? O que vocês acham? É o momento que dá para a gente também fazer uma análise, né? Então, Marília, se em teus olhos atentaram. E aí, pessoal? Primeiro ano, conseguiram fazer a leitura, conseguiram acompanhar o ritmo, deu certo? Algumas palavras, a gente acaba assim, né? Aí a turma vai na frente, o outro para, não consegue acompanhar, mas faz parte. E se nós colocarmos essa ideia de fazermos a leitura juntos, eu faço aqui, você acompanha aí, fica mais prazeroso. Vocês não acham? Trabalhar a nossa literatura assim? Ah, o que aconteceu lá em Portugal? Vou fazer a leitura, já vou marcando aqui no meu caderno. Depois, o que eu vejo? As características do Brasil, realmente, sofremos total influência. E aí você vai praticando, tá? Quando falamos a questão do eu lírico, você vai lembrar de quê? Quando falamos em lirismo, a parte sentimental, né? Aquela bagagem lá carregada com as emoções. Quando vem a sátira, né? Aquele satirismo, o que você já percebe? Ainda mais quando eu falo numa linguagem mais vulgar, aquela linguagem mais, né? Assim, que não é habitual. Você, de repente, vê já, como nós encontramos no exemplo, mas fazia parte. É o exemplo que é colocado para vocês, certo? Que era a característica, era o perfil. Tudo bem? Alimentaram mais um pouquinho o quadro de vocês, daquela cronologia que eu sempre falo da literatura, e nós vamos acompanhando o que acontecia no mundo e que a literatura também acompanhou. O iluminismo, lá nas aulas de história, o que você viu? Tá? Então aqui o carpe diem, aproveite o momento, porque tudo é muito rápido, tudo é muito breve. Então olha o encanto que traz a literatura para a gente. Conseguem sentir também? Falei, professora, essa conversa, mas é assim, gente. E aí, quando você vai lendo, o que melhora também, primeiro ano? A sua bagagem, o seu vocabulário. Quando você vai apresentar um trabalho, a literatura, além de você acompanhar o comportamento do homem com a evolução dos tempos, não é assim? Você melhora também o seu vocabulário. Tudo bem? Então eu vou ficando por aqui. Mas depois eu volto com a nossa revisão, tudo bem? Tchau, tchau!